O meu tema é um pouco complicado, né? Porque eu coloquei formatos familiares contemporâneos, ou seja, essas novas famílias que estão surgindo, e dentro do direito às sucessões. Né? Todos ficam preocupados em filiação socioafetiva, filiação multiparentalidade e muitas vezes a poliafetividade, mas esquece da consequência que é o direito das sucessões. Como que vai ficar essa situação toda no direito das sucessões dentro dessas novas famílias, desses novos formatos familiares? Né? E vai ficar muito complicado, porque temos decisões recentes, importantíssimas, de multiparentalidade e também até poliafetividade, entre aspas, né? Teve um julgado aí que o juiz citou até a poliafetividade. Tá? Que a doutora Regina não nos ouça, né? Bom, mas ela já foi... Mas ela já foi embora. Ela foi embora e... Só não fala nada, viu, Kátia? Mas eu vou falar mais para frente isso daí. Eu preciso falar um pouquinho de sucessões, mas eu já vou falar nessa situação. Vou chegar aí. Vocês vão ver que eu acho que é interessante, tá? Eu acho interessante. Não é que é para mim, não, viu? Não é para mim. É interessante para os clientes, viu? Não é para mim. Mas eu acho que a parte que foi falada até do desembargador e professor Francisco Loureiro, importantíssima naquela parte, né? Do que se tange os danos morais, as esponsais, tudo isso é importantíssimo, né, que foi dito aqui, e também com o formato familiar novo que nós temos hoje. Né? E se for 3, né, há uma dissolução ou não, e se houver vários outros pais, quanto vai ser? Poder familiar de quantos? 3, 4 ou 5? Até onde vai esse limite do novo formato do poder, do novo formato familiar? Até agora eu vi 3, né? Tanto cônjuges, não, entre aspas, né? Se não falar cônjuge, o cara vai me matar aqui. Né? Mas 3 pessoas vivendo juntos, mas também quanto 3 pais, 2 pais e uma mãe, daqui a pouco vão ter 4 pais e uma mãe, ou 4 pais e 2 mães. Até onde vai esse limite desse formato familiar? E realmente é complicado. Né? Mas primeiro eu preciso falar um pouquinho do direito das sucessões, até estava a dizer, porque o Francisco Loureiro acabou brincando, falando da situação... eu costumo dizer que é a obrigação de fazer, né? Aquela parte de que teria multa por não ter relação sexual, né? Isso existe nos Estados Unidos, né? A Catherine Zeta-Jones com o Michael Douglas fizeram. É $10.000, viu? Tem que ter sexo uma vez por dia. Né? É verdade. Se tiver mais de uma, aí ele tem que dar mais uma, $10.000. $10.000. Eu não quero hoje. É $10.000 para mim, então. Dá $10.000. É multa. Existe multa multa por débito conjugal. Né? E aí, até o desembargador brincou e falou assim, poxa, mas aí você tá, aí é complicado, né? Você fica com uma faca na cabeça, como que você vai fazer? Agora que não faz mesmo, né? Então, mas eu acho que é melhor entrar com uma ação de obrigação de fazer. Resolveria melhor. Senta com uma ação de obrigação de fazer. E você sabe que a obrigação de fazer, nós temos 2, né? Pessoal e a impessoal. Então tem 2 lados aí. A pessoal é aquela que é exigida entre o casal, né? Personalíssima, obrigação infungível, né? Que nós temos várias situações. Aí eu até hoje dou exemplo. Agora que me surgiu na cabeça, viu? Acabei vindo de lá, da minha casa para cá, e o que eu vou fazer? O que eu vou falar sobre essa situação da multiparentalidade? Mas me surgiu isso na cabeça, que a gente fala da obrigação de fazer pessoal, que a gente diz que é aquela que os artistas, né, quando você faz contrato com os artistas, atores, apresentadores, tem que ser a própria pessoa. Né? Eu contratei a Xuxa para cantar no meu aniversário, mas mandaram a Angélica. Não é a mesma coisa, mesma coisa não. A Xuxa brinca de índio, a Angélica vem de táxi, eu quero brincar de índio. Não é coisa não. Não é a mesma coisa. Então, é verdade. E na obrigação de fazer pessoal, agora me surgiu esse exemplo, marido e mulher. Pessoal. Né? Agora alguns vai para o impessoal, que não importa quem seja que vai praticar o ato, mas sim o resultado. Né? Aí é o impessoal. Mas essa situação, acho que daria até, né, que existe obrigação de fazer, de visitar a criança, que eu acho um absurdo fazer isso. Obrigação de fazer para visitar, o pai visitar o filho. Né? Multa diária por quando o pai não vai visitar. Existe, essa possibilidade existe, tem julgados para isso. Mas eu acho meio inconveniente, porque o pai vai lá, R$1.000 por não visitar por dia. O que ele vai fazer? Ele vai visitar, né?
Ele vai pegar a criança e vai chutando a criança. É R$1.000, não é fácil. Então, eu acho que é ruim. Pressiona de uma forma inconveniente. E aí acaba, de forma natural, até fazendo com que o pai não goste mesmo da criança, né? Então, é meio complicado quando o cliente vem e fala assim, eu quero fazer, está com uma obrigação de fazer para visitar o filho. É meio complicado, né? Bom, sucessões, vou falar rapidamente em sucessões, na parte de concorrência e também na união estável, que eu vou falar da união afetiva e também o que aconteceria na poliafetividade, eu acho mais importante na multiparentalidade. Como que vai ficar essa situação sucessória? Que todo mundo pensa que esse filho é um felizardo, como colocaram, né, numa sentença no Paraná, é felizardo, porque vão ter 2 pais e uma mãe, 3 com poderes familiares. 3 direitos das sucessões, 3 direitos de família. Todo mundo pensa na parte do menino. Mas não pensa quando o menino casar e tiver filhos, ou não tiver filhos, melhor dizendo, casar, tiver sua esposa e morrer com um patrimônio. Não tem filhos, vai para quem? Ascendentes. Ou seja, a sua esposa, viúva, vai ter que concorrer com quantos? Com 3. Já sai em desvantagem quem casar com esse menino, né? Não é bom casar com esse menino. Já tem que ver. Quantos pais você tem? Tenho 3, já não dá. É melhor não. Eu acho que é melhor não. É ruim, mas todo mundo pensa em quem? Nessa criança ou adolescente, mas não pensa se ele tiver patrimônio, os pais, com os pais. Vai dividir o patrimônio. Ele sim vai receber tudo, mas o parte dele, quem vai receber todos eles, e mais a esposa concorrendo. Vai ser meio complicado, vai ter essa situação do 1829 e no 1832, segunda parte, que diz lá no mínimo uma 4ª parte. Mas fala para os descendentes, e agora para os ascendentes? Vai ter que ter também, né? Daqui a pouco ele tem 3, 4 pais, como vai fazer? Bom, então primeiro as sucessões, eu já falo nessa situação da multiparentalidade e na poliafetividade. Dentro das sucessões, eu coloco lá a ordem de vocação hereditária, né? A ordem de vocação hereditária é aquela que o autor da herança faleceu ab intestato, sem deixar testamento. Presume-se que o autor da herança deixou na forma do artigo 1829 do Código Civil. Presume-se, né? Porque muita gente morre e não sabe que existiu o artigo 1829. Só quem fez direito que sabe. E se fez direito bem feito também, né? Senão também não sabe, né? Mas vai para o 1829. Mas quem é esse autor de herança que eu estou tanto falando? O autor de herança é o de cujos. E quem é o de cujos? O morto, o falecido, o defunto, o presunto, o capotado. Eu sempre falo isso porque tem pessoas que pensam, não sabem o que é de cujos. Ele não sabe o que é de cujos, pensa que de cujos é nome, aquele negócio todo. Tanto é verdade que, infelizmente, teve um colega, eu falo infelizmente, né? Porque foi um colega que entrou com uma ação e pediu a citação pessoal do de cujos. Verdade, foi aqui na região, em São Paulo mesmo. E saiu nas pernas do judiciário. O juiz que ele fez, despachou, né? Despachou. Não, ele despachou mesmo. Ele despachou e todo despacho sai no diário oficial. Sabe o que o juiz fez? Para que não haja cerceamento de defesa, venha em 48 horas a emenda correta inicial. Eis que o de cujo se encontra nos céus. Vírgula, ou nos purgatórios, vírgula, ou nos infernos, colocou ainda. E tem 2. E ainda esse juízo não possui de dons mediúnicos para convocar a resposta. Perre, publique-se, registre, intime-se, oficie-se ao AB com cópia. Vai parar na mão da doutora Renata. Vai parar lá. Aí o que vai acontecer? Vai perder a carteira, vai fazer exame de ordem amanhã, faz inscrição logo. Amanhã vai ter um exame agora. Acho que vai fazer exame amanhã, tá? Então, você vê que é meio complicado essa situação. Eu acho que vai falar que é o estagiário, né? Vai falar que é o estagiário que fez isso. Mas ele assinou, ele tem que ter lido. Então tem que tomar cuidado. Mas, infelizmente, muita gente se equivoca ainda nessa situação do decujos, né? Aquela do cartório também. A pessoa vai lá, nossa, por que todos os decujos estão aqui nesse cartório? O cartório é de família e sucessões. Entendeu? Que pensa que é todos os decujos, que seria nome. Então, totalmente equivocado. Mas esse autor da herança, que faleceu sem deixar testamento, eu coloco assim na forma abstrata, né? Coloco na forma vertical, numa palavra vertical, DACIS. DACIS. Essa é a ordem de vocação. DACIS. DACIS. Faleceu o autor da herança ab intestato, vai para quem primeiro? Para o D? Não vai falar de cujos, né? Tem um de cujos. D de descendentes. Descendentes. Não tem D de descendentes, vai para o AD? Ascendentes, ou seja, os pais, avós, bisavós, tatravós, assim por diante. Não tem A de ascendente, vai para o C de cônjuge, não é colateral, porque o I é de irmãos. O irmão é o primeiro parente na linha colateral. Então, o C é de cônjuge, sobrevivente ou cônjuge supérstite. Vai para o cônjuge. Não tem cônjuge, agora vai para quem? Para o I de irmãos, que começa a sucessão dos
colaterais. Segundo grau colateral, irmãos. Segundo grau colateral, dá-se já. E o S, de sobrinhos. Se não tem segundo grau, vai para o terceiro grau colateral. Aí é uma dica importante o da CIS. Porque são 2 parentes que nós temos dentro do terceiro grau. 2 parentes. Tios e sobrinhos. Tios e sobrinhos, terceiro grau na linha colateral. Eu já vi colega colocar meio a meio. Ah, tem tio e sobrinho. Metade para o sobrinho, metade para o tio. Está errado. Da CIS vai para os sobrinhos. Ordem de preferência dos sobrinhos em terceiro grau colateral, que está lá no artigo 1843. 1843 diz lá que dá preferência para os sobrinhos entre tios e sobrinhos. Sobrinhos herdos e os tios não. Tá? Não tem sobrinhos, aí sim vai para os tios. Agora começa os tios, terceiro grau. Não tem tios, vai para o quarto grau colateral. Quem são os parentes em quarto grau colateral? Primos. Tá? Primos e também tio, avô e sobrinho neto, que é mais difícil chegar à sucessão aí. Mas os primos, muita gente chega, né? Quanto aos primos. Primos, tio, avô, sobrinho neto, não tem ordem de preferência. Quarto grau colateral, recebem em partes iguais e por cabeça. Se tiver todos eles, partes iguais e por cabeça, quarto grau colateral, primos, tio, avô e sobrinho neto. Você vê que até o seu primo pode receber a sua sucessão. Aquele chatão daquele primo, né? Pode receber. Então, se você só tem o primo, faça testamento. É outra coisa que nós vamos mostrar, né? É melhor do que deixar para o primo. O primo não é fácil, né? Não, aquele primo que nunca foi te visitar, só falava por trás, você só por trás não, desculpa, mal, só falava mal de você. Nem foi te visitar no hospital, tudo isso. E ainda, quando era criança, ele batia em você. Sabe que ele batia em você? Ah, vai ficar pro primo? Tem que deixar para quem? Para a vizinha. Vizinha é muito boa, muito bondosa, vizinha, sabe? A vizinha é importante deixar. Melhor que o primo, né? Fez muito mais coisa que o primo. Então, vai para o quarto grau colateral. Aí, mais uma coisa importante dentro da ordem de vocação é que nós temos hoje quem são os herdeiros necessários. Os herdeiros necessários antigamente eram os descendentes e os ascendentes. Hoje, descendente e ascendente é cônjuge. O cônjuge entrou como herdeiro necessário. Antigamente era somente o descendente e ascendente. Complicou, né? Por quê? O que significa ter um herdeiro necessário? Não se confunde com herdeiro legítimo, e muita gente confunde herdeiro legítimo com herdeiro necessário. Herdeiros legítimos, todos são. Todos da ordem de vocação são herdeiros legítimos. Necessários, só os 3. Descendente, ascendente e cônjuge. O que importa isso? Importa que se você tem um desses 3, você não pode dispor mais do que a sua metade por testamento. Portanto, hoje basta casar que bloqueou seus bens pela metade. Casou, bloqueou, se ferrou. Não tem jeito. Casou, está bloqueado. Tá? Aí é complicado, começa a complicar um pouquinho. Ó. Se eu não tenho, ainda mais quando tem 3, né? É complicado mais ainda, mais difícil. Se você não tem descendente, não tem ascendente, e casou com sua esposa, por exemplo, no regime da separação total, ou sua esposa casou com você no regime da separação total, significa que você não quer deixar nada para ela e nem ela para você, não é? Mas eu não tenho descendente, eu não tenho ascendente, se eu morrer, vai para quem? Para ela, é ordem de vocação, vai para ela. Até uma vez me perguntaram, mas separação obrigatória? Tudo! É ordem de vocação. Não tem descendente nem ascendente, vai tudo para o cônjuge. Ah, mas eu não queria deixar nada, é separação total. Por isso que é importante, né, fazer testamento. E a gente fazia o que antigamente? Fazia um testamento deixando 100% para a vizinha. A vizinha trazia um bolo de chocolate, sempre importante para você. E aí a vizinha herdava o 100%. Hoje eu posso fazer isso? Não, eu só posso deixar 50% para a vizinha. Por isso que ela só me traz meio bolo agora. Sabe, é só metade. 50% para a vizinha. Os outros 50% já está assegurado ao meu cônjuge sobrevivente. Olha que complicado. O legislador está instigando ao homicídio. Instiga o homicídio. É verdade. Se eu separar da minha esposa, ela não leva nada. Mas se morrer, pelo menos 50%. É verdade. Eu já falava isso há muito tempo, desde o Código de 2002, aí, no início do Código. Está na iminência de separar, né? Está brigando. E aí a sua esposa fala assim, ai meu amor, você está muito estressado, vai para a praia, fica lá em Ubatuba uma semana, no carnaval, sozinho. Hã? Sozinho no carnaval? É, fica lá sozinho. Vai por Taubaté ainda, Ribanceira é pior, vai por lá. Ela fala, eu empresto o carro, tá o meu carro. Não tem freio o carro. Mais vale o marido morto do que vivo nessa história. Por quê? Se separar não leva nada, mas se morrer, não tem jeito. Vai concorrer. Por isso que a gente vê algumas tragédias, até famosas. É verdade, que a mulher mata o marido, até o filho mata a mãe e o pai. Não é fácil, né? A mulher matar o marido. Se o filho mata o pai e a mãe, imagina a mulher que não é nada, né? É verdade, é muito mais fácil. Não, e tem muita coisa, ixi, já vi coisa assim absurda, né? Teve um famoso, né, agora,
Mas já vi gente acabar perdendo o rim, né? Muitas vezes porque a mulher dava um veneninho, sabe? Um leitinho da noite, sabe? Leitinho da noite, tomava, e o filho pegou fazendo isso. Lógico, separação, né? Ele falou para mim, por que você vai separar? Por causa disso. Eu falei, lógico, né? Então tentou matar, né? Então, mas o patrimônio não tem jeito. Patrimônio é patrimônio, não tem como, é o regime de bens. Mas que houve, lógico, uma culpabilidade, até uma tentativa de homicídio, se fosse levar a ferro e fogo, né? Seria uma tentativa de homicídio. Mas essas situações acontecem, então tem que tomar cuidado mesmo, né? Muito cuidado. Aí eu oriento até hoje a fazer o seguinte: faz um pacto antinupcial. Um pacto antinupcial, regime da separação total de bens, e coloca que mesmo no regime da separação, a separação é total, absoluta, eu já emendo logo ali, que não tem direito a os bens adquiridos antes, depois herança, inclusive não terão direitos de concorrência, conforme o artigo 1829, inciso 1. Coloco. Se a pessoa tivesse me contratado, não teria morrido antes. Tá vendo? Que a mulher ia falar assim, se eu matar também não recebo, está aqui, no pacto. Será que tem validade? Eu não sei, só sei que eu acabei conseguindo fazer e foi para o cartório fez. Vai ser discutido? Pode ser discutido sim. Mas eu não falei do nada, coloquei lá e pronto. Não, eu coloco o seguinte, conforme ainda precedente da terceira turma do STJ, embargos, declaração, número tal, coloco tudo, coloquei lá. Ou seja, a ministra Nancy, ela chegou a decidir falando que no regime da separação total, o que vale é o que os dois sentiram na hora de casar, que não queria ver o patrimônio do outro. Portanto, não teria concorrência, não. É um precedente dela. Único, mas tá? É único, mas é um precedente. Então não foi do nada, eu coloco no pacto e lavrou. Eu estava preocupado que nem ia lavrar, mas lavrou a escritura. E o tabelião nem era meu amigo, era do meu cliente. E acabou lavrando. Então você vê que eu acho... Não, mas acabou lavrando. Eu acho que é interessante colocar isso. Porque senão não tem outra solução para você se livrar da concorrência. Não tem como se livrar da concorrência, né? Você casou na comunhão parcial de bens, você fala, estou livre, só os bens na constância têm direito à metade. É nada. Se você morrer primeiro, a sua esposa ou seu marido concorre com seus filhos. Concorre nos seus bens particulares ainda. Que você casa na comunhão parcial para quê? Para que os bens de herança não tenham direito. Não tem direito se realmente separar e divorciar em vida. Agora, se morrer, se a dissolução for por morte, não tem jeito, vai concorrer. O problema é morrer primeiro hoje. Hoje o problema é morrer primeiro, né? Eu tenho um cliente que fala assim, eu não quero que minha mulher sofra os efeitos da viuvez, portanto eu prefiro que ela vá primeiro. Deixa que eu sofro. Deixa que eu sofro. Ela não vai suportar. Ele fala assim. Eu também concordo com ele. Mas tem que tomar cuidado com essas situações hoje. Porque quando você casa, você tem que contratar um advogado para casar hoje. Casal fica em união estável, a gente estava brincando ali, a Regina estava dizendo, tá vendo, tem que contratar. Inclusive advogado, se vai ficar em união estável ou se vai realmente casar. Porque tem duas situações na sucessão. Porque no casamento a sucessão é uma coisa, na união estável é outra. Totalmente distinta, que ainda não foi julgado, essa inconstitucionalidade. E nós sabemos que aqui em São Paulo foi julgado que é constitucional essa diferença. No órgão especial. Foi julgada constitucional essa diferença. Então nós temos situações complexas. Claro que a maioria dos juízes entendem que é inconstitucional 1790. Né? A maioria entende que é inconstitucional. Mas é inter partes, não é com efeito erga omnes. Foi caso a caso, né? Que vai ter que ser arguído. Bom, então essa ordem de vocação hereditária, herdeiro necessário, se tiver um desses três, você não pode dispor mais do que a metade por testamento. Agora, se você tiver um irmão, você pode excluir totalmente. Eu deixo 100% para um vizinho, para uma vizinha, o que eu quiser. Porque ele não é herdeiro necessário. O primo, eu posso excluir 100%. Posso deixar tudo para uma outra pessoa. Posso deixar para uma entidade beneficente até. Portanto, eu excluo totalmente quem não é herdeiro necessário. Isso eu consigo. Agora, quem é herdeiro necessário não tem jeito. 50% já está assegurado. Não tem como. Tá? Agora, eu vou falando já da concorrência, que é melhor. Né? A concorrência, 1829, inciso 1, diz assim, o cônjuge sobrevivente concorre com os descendentes dos decújos. Está afirmando, concorre, né? Aí vem lá, vírgula, salvo. Salvo não concorre mais. Não, parece que está brincando, né? Concorre, não concorre. Concorre, não concorre. Concorre, vírgula, não concorre mais. Está assim a legislação. Né? Parece aqueles advogados mais antigos que escreviam naquela máquina Olivetti e Hamilton, né? E errava na última linha. Errava na última linha. Você acha que ele escreveu tudo de novo?
Vírgula digo, né? Colocava vírgula digo e pronto, bota um digo aí, tudo bem. Aí consertava. Mas é lei. O cônjuge sobrevivente concorre com os descendentes do decújus. Está afirmando, vírgula, salvo. Salvo não concorre mais. Salvo se casar nos regimes da comunhão universal, separação obrigatória, comunhão parcial de bens do decújus, não deixou bens particulares. Nesses três não concorre. Comunhão universal, separação obrigatória, comunhão parcial de bens do decújus, não deixou bens particulares. Esse é o entendimento majoritário, diferente, inclusive, da ministra Nancy Andrighi. Tá? Bom, comunhão universal. Comunhão universal, homem e mulher, casal no regime da comunhão universal, significa o quê? Os dois têm direito a 50% cada um. Comunica-se todos os bens adquiridos antes, depois, herança, doação, tudo. E tem 2 filhos, por exemplo. Homem morreu, homem sempre morre primeiro. Sabe por quê, né? É o que mais trabalha, coitado. Mais trabalha. A mulher fica comprando bolsa, sapato e bota. Não é fácil? Bom. Não é fácil. Aí as pessoas ficam preocupadas com essa poliafetividade. Mas você acha que todo mundo vai aceitar isso? Imagina, né? Com duas mulheres, mais ainda, bolsa, sapato e bota, não aguenta, né? E tem alguns países, pode ver que é verdade isso, tem alguns países que falam o seguinte, a doutora Cátia sabe muito bem disso, que aceita mais mulheres, mas você tem que comprovar que você consegue sustentá-la. Se você não comprovar, não tem direito, né? Como aqui no Brasil é tudo ao contrário, eu acho que vai ter 4 mulheres para sustentar um homem. Aí fica ao contrário. Aí comprovando, tudo bem, né? Não tem problema. Mas essa situação da poliafetividade vamos deixar mais para frente. Então, a concorrência que nós temos na comunhão universal vai para quem? Os 50% vai para os filhos, 25% para o filho, 25% para o filho 2. E ela fica com 50% de meação. Meação não é sucessão, meação é dela, direito adquirido dela. A diferença de sucessão não vai transmitir imposto causa-mortes. Não tem imposto transmissão causa-mortes, é só dos 50%, que é dos filhos. Os outros 50% já era dela. Bom, normal, isso já existia desde o código anterior, né? Separação obrigatória é a mesma coisa, só ressalvando a súmula 377 do STF, que a súmula 377 do STF diz que os bens adquiridos na constância da união e a título oneroso se comunicam, metade para cada um. Tá? Agora, os particulares não. Também seria meio a meio para os filhos, e não para ela. O companheiro, o cônjuge, não receberia nada nesse caso. O que mais? Comunhão parcial de bens, o decújus não deixou bens particulares. Aí o legislador quis falar bonito, falou bonito mesmo. Comunhão parcial de bens, o decújus não deixou bens particulares. Falou muito bonito, mas ficou péssima a interpretação quando vai concorrer. Se ele não deixou bens particulares, o regime da comunhão parcial, ele deixou o quê? Tem que ter deixado bens, tá? Tem que falar, não deixou nada. Não, tem que ter deixado. Tá? Se eu estou falando de sucessão, tem que ter deixado. Tá? Portanto, comunhão parcial de bens, se não deixou bens particulares, deixou bens comuns. Eu sempre falo, porque para nós, advogados, o que importa o quê? É o morto rico. Morto rico. Morto rico vai no velório. Vai no velório, dá cartão para viúva, chora. Carrega o cachorro, carrega. Manda coroa de flores, coroa. E na coroa escreve, advogado. Embaixo coloca prazo, 60 dias, prazo. No telefone é falta de ética, então cartão. Chora. Você está avisando ainda que vai tomar multa, se não fizer logo. É verdade. Vai fazer o quê? É lógico que existe um grande sentimento, mas não pode tomar cuidado, já foi a pessoa, né? Tem que tomar cuidado depois com as multas que vão tomar, aí depois. Mas a concorrência, aí que o legislador quis dizer? Somente nos bens comuns, mas não disse, hein? Colocou comunhão parcial de bens e o decújus não deixou bens particulares. Ou seja, nos bens comuns que foram deixados, não tem direito à concorrência. Portanto, o marido, por exemplo, comprou um imóvel na constância do casamento e a título oneroso, 2 filhos, 50% da esposa, né? Comunhão parcial não é? Na constância, 50% é dela e os outros 50% é dele. Mas ele morreu, vai para quem? Para os filhos. Filho 1 e filho 2. Não concorre, não vai concorrer, não tem direito à sucessão, só a meação. Já dá para ver aí, mais ou menos, por que ele não tem direito à sucessão, por que ela não tem direito à sucessão. Né? E quando que concorre? Aí o legislador também não falou quando que concorre. Ele não falou quando concorre. Ele só falou quando não concorre. Concorre, mas não concorre nesses regimes. Portanto, ele deixou nós fazendo pelo método dedutivo. Por dedução. Se nesses regimes do 1829, inciso 1, não concorre, nos demais, os que faltam, concorre. Quais são eles?
Primeiro, separação total ou absoluta de bens, ou chamada separação convencional. Separação total. Aquela todo mundo faz pacto antinupcial. Essa que eu falo para colocar lá o 1829 para não ter direito à concorrência. Tá? Eu acho que é uma boa discussão lá na frente. Às vezes nem dá discussão, mas é melhor escrever do que não está escrito. Tá? E você faz separação total de bens, é aquela que não comunica nada. Nada se comunica. Participação final nos aquestos, aquela que parece com o regime da separação total durante o casamento, portanto não se comunica nada, só se comunicam os frutos e juros. Aquilo que seria os lucros dentro do casamento. É um casamento de negócio. Se deu lucro, tem direito a metade. Se não deu lucro, o casamento não tem direito a nada. Tá? Então, é um casamento meio negocial. Tanto é verdade que não pegou aqui no Brasil participação final nos aquestos. Terrível esse regime de bens, e pouca gente casou, já caiu em desuso esse regime. Tanto é verdade que aqui a maioria das pessoas são católicas, e esse regime não é muito católico. É aquela que você casa hoje e já está pensando em separar e divorciar. Vamos casar hoje, mas daqui 1 ano, 2 anos a gente separa, divorcia? Ninguém casa assim. Todo mundo casa, pode ser que não dê certo, mas não vai casar com prazo. Falar, 1 aninho já está ótimo, 2 anos está bom. Ainda não é dessa forma. Então, normalmente seguiu a Igreja Católica, o direito canônico, o nosso direito de família, e aí acabaram não indo para frente em razão dos nossos costumes. Que aqui o que se diz é até que a morte o separe. Ou até estão dizendo, até que o dinheiro acabe. Mas até que a morte o separe, de forma religiosa. Tanto é verdade que o Papa, quando veio, Bento XVI, era o Bento XVI, agora mudou, Padre Francisco, e quando ele veio para cá, ele condenou o segundo casamento. Condenou o segundo casamento. Só não condenou o primeiro porque ele nunca casou. Até condenar o primeiro logo. O doutor Francisco Loureiro, ele falou que esse tempo aí é para você pensar muito bem. Depois que já você está, não tem problema, é complicado. Tá? Também depois que está, fica com a mesma, tá? Depois só vai ficar piorando. Só vai ficar piorando. É verdade, só vai piorar. É melhor ter 2 juntas do que ter 2 separadas. Pelo menos você consegue controlar. Estou falando, isso é experiência de cliente. É verdade. Não sou eu, não. Vocês estão pensando que sou eu? Não, é experiência de cliente. É de cliente isso. A gente fica preocupado e já passa para as pessoas, não fazerem a mesma coisa. Então, nessa parte aí da concorrência, temos a participação final nos aquestos e depois, comunhão parcial de bens e de cujos deixou bens particulares. Se lá não deixou, aqui deixou. E aí ficou ruim, Ficou ruim a interpretação. Porque tem alguns autores, minoria, fala que nos bens particulares só falou dessa forma. E quando tem os dois, concorreria em tudo. Eu vou mostrar para vocês. Vamos fazer primeiro separação total. Separação total de bens por pacto antinupcial, homem e mulher, 2 filhos, homem morreu primeiro. Ela tem meação? A mulher tem meação? Não, não tem meação. O 100% é dele, mas ele morreu, vai para quem? Para os filhos. E ela concorre? Concorre. Separação total concorre. Concorre em partes iguais e por cabeça. Partes iguais e por cabeça. Olha lá. Separação total de bens, por isso que ninguém se conforma com isso. Separação total de bens. Por isso que eu falo que o legislador está instigando ao homicídio. Se separar não tem, mas se morrer, concorre. Olha lá. Portanto, 2 filhos, a mulher concorre? Concorre em 1/3 para cada um. Partes iguais por cabeça, 1/3. É propriedade, vai ter a pessoa. Tá? Por isso que eu falo do pacto antinupcial lá atrás. Tem que procurar um advogado antes de casar, ou ficar em união estável. Senão, realmente, começa a se complicar lá na frente. E você sabe que, às vezes, o casamento não dá certo porque não foi bem planejado no início? E vai ficando? E depois a pessoa fala, mas não era bem isso. E para alterar o regime de bens, você sabe como que é, Para alterar o regime de bens, como que você vai alterar? É fácil, hoje é judicial, não precisa descasar e depois casar de novo. Fala para a pessoa que você vai alterar o regime, você vê. É a separação, na certa. Vamos alterar o regime aí. Você não fala direito. Até para escolher o regime. A pessoa fala, mas eu acho que eu vou casar na separação total. Vou falar para ela. Como vai falar isso para ela? Vamos casar na separação total. Total. Então não. Tem que ir no cartório lá. Ninguém quer falar, é fogo. Mas eu acho que é importante a pessoa já definir no início. Se estão bem, porque se a outra já não está concordando, não vai dar muito certo. Não vai dar muito certo. Lá na frente vai separar, com certeza.
tá? Já tem que estar muito bem definido, sabendo o que está acontecendo, o que eles querem, cada um. Aí sim dá super certo a situação. Então, na separação total acontece isso, 1829, inciso 1. E 1832, primeira parte. Só que o 1832 tem a segunda parte. Olha o que diz a segunda parte do 1832. Se o cônjuge sobrevivente for ascendente dos herdeiros que concorrer, terá direito a, no mínimo, 1/4 parte. Eu costumo brincar de qual é a música, sabe? Dou 3 notas musicais para você acertar o que está escrito aí. Pô, é um negócio difícil, né? Para quem não escreve mais fácil, realmente, na primeira é difícil de entender. A segunda, chance. Se o cônjuge sobrevivente for ascendente dos herdeiros que concorrer, terá direito a, no mínimo, 1/4 parte. Pé, de novo. Terceiro e último. Fala que são 3? Terceiro, se o cônjuge, fazendo mímica agora, se o cônjuge sobrevivente for ascendente dos herdeiros que concorrer, terá direito a, no mínimo, 1/4 parte. Pablo, qual é a música? Eu estou antigo, hein? Pablo é demais, hein? Essa você lembra, né, Humberto? Não? Não, eu também não, meu irmão que me contou. Ele me contou que tinha um tal de Pablo, lá ficava desenhado, com as estrelas aqui, esse negócio todo. Né? Mas o que seria isso? Olha como ficou fácil agora. Deveria o legislador ter escrito dessa forma: se concorrer com seus próprios filhos, terá direito a, no mínimo, 1/4 parte. Ou seja, é pai ou mãe. Ascendente dos herdeiros que concorrem é pai ou mãe. Se concorrer com seus próprios filhos, direito a, no mínimo, 1/4 parte. Portanto, para ter no mínimo 1/4 parte, quantos filhos tem que ter? 4 ou mais, porque se tiver 2 com ela, é 1/3. 1/3 é mais que 1/4, hein? Cuidado, hein? Quando começa a envolver matemática, falei, meu Deus, eu fiz direito, fiz matemática, já começa a complicar. Não, chega em sucessões, a pessoa, meu Deus, fui enganado, CDC, porque agora eu fiz humanas, não fiz matemática. Né? Então, na verdade, 1/3 é mais que 1/4, hein? Não vai fazer igual um colega que fez isso também. Pediu o benefício da pena do seu cliente em 1/6 parte. O juiz deu 1/3. Ele inconformado recorreu, que era 1/6, 1/6, 1/6. Vai morrer! Ficou o dobro na cadeia. Mudou, tá? Então, é o contrário, cuidado. Então, no mínimo, 1/4 parte, quando tem que ter 4 ou mais filhos. 4 ou mais filhos. Tá? Portanto, 4 ou mais filhos, com ela, 5, não é? Em partes iguais, 1/5. 1/5 é menos que 1/4. Portanto, essa esposa viúva tem direito a 1/4 parte. 1/5 é menos que 1/4. Portanto, para ela está segurado 1/4 parte, ou 25%. O restante, 3/4, divide-se por 4. Quanto dá 3/4 dividido por 4? 8ª série, não lembra disso? Não lembra? Vou fazer passo a passo. 3/4 dividido por 4, inverte a segunda e multiplica. A regrinha básica, inverte a segunda e multiplica. 3/4 vezes 1/4. 3/4 vezes 1/4. Inverti a segunda e multipliquei. 3 vezes 1, 3, 4 vezes 4, 16. 3/16 para cada filho. Ou 18,75% para cada filho. Ô, professor, isso é bom mesmo, hein? Não, os exemplos são sempre os mesmos, tá? Todo. Bom, então 3/16 ou 18,75% para cada filho, e ela, 25%. Quanto mais filhos tiver, o problema é deles, porque ela vai ter garantido, no mínimo, 25%. Agora, vamos colocar que ele tem um filho só dele. Só dele não é com outra mulher, lógico. Eu falei, hermafrodita, isso aí não. É com outra mulher. Ex-marido, ex-mulher. Não, porque o negócio está assim hoje, né? Ex-mulher, ex-companheira, ex-namorada, sei lá com quem que era. Tá? Teve um filho. Aí tem 4 filhos com essa mulher e 1 com outra mulher. 4 filhos, mais 5. Com ela, 6. 1/6 é menos que 1/4. Portanto, está garantindo, no mínimo, 1/4 parte. Tá? Não, o que eu disse com as minhas palavras? Se concorrer com seus próprios filhos. Tem um filho que não é dela. Portanto, perdeu o benefício de, no mínimo, 1/4 parte. Vai ser dividido em partes iguais e por cabeça. 1/6, 1/6, 1/6 e 1/6 para cada um. Tá? Partes iguais e por cabeça. Aí perdeu o benefício de, no mínimo, 1/4 parte. Por isso que eu falo que o legislador faz com que o homem tenha filho fora do casamento. Vai fazendo filho fora. Senão a mulher vai ter muito direito. Né? Muito direito. Garantir no mínimo 25% é complicado. Bom, essa situação é a posição majoritária da doutrina e da jurisprudência. Claro que tem entendimento que vai falar que é no mínimo 1/4 parte, mas é muito pouco. A maioria diz que é realmente partes iguais por cabeça quando tem um filho que não está concorrendo, que está concorrendo de outra pessoa, e não dela. Tá? Ou dele, tanto faz, homem e mulher. Né? Bom, essa concorrência é com os descendentes. E com os ascendentes?
Concorrência com os ascendentes. Eu esqueci de falar da comunhão parcial. Na comunhão parcial de bens, nós podemos ter bens adquiridos antes e depois, não é? Homem e mulher casados na comunhão parcial, é o que a maioria hoje é casado, comunhão parcial de bens. E o que a maioria também tem, bens antes e depois. Esses bens antes são os adquiridos antes do casamento, ou os bens adquiridos por herança, doação, são bens particulares. E pode ter bens comuns, porque a pessoa casou no jovem e agora está trabalhando conjuntamente com o seu cônjuge e fez patrimônio na constância. São bens comuns. Portanto, adquiriu bens particulares e bens comuns. Homem morreu. Esta mulher concorre com os filhos? Nos particulares. Nos particulares concorre. Ou seja, ela não tem meação. Portanto, vai concorrer. O 100% é dele. Vai ficar, se tem 2 filhos, 1/3 para cada um, ou 33,3%. Agora, nos bens comuns, ela tem direito a 50% de meação. E ele morreu. Vai para quem 50%? Para os filhos. E ela concorre? Aí que está, tem uma posição minoritária, que diz que concorre. Por que onde está escrito que não concorre? Está escrito que no 1829, inciso 1, casados sob o regime da comunhão parcial de bens e o de cujos não deixou bens particulares. Não concorre, né? Quando não deixou bens particulares, não concorre. Nesse caso especificamente, deixou ou não deixou bens particulares? Deixou. Aí alguns falam que concorre também. Então concorre. 50% de meação e vai ser dividido os outros 50% por 3. 16,6% para cada um. Ela ficou com 66,6% e os outros dois 16,6% cada um. Saiu na vantagem nesse caso. Mas isso é uma posição minoritária. A posição majoritária diz que se tem meação, não concorre, seria só dos filhos 25 e 25. Essa é a posição majoritária. E a sua posição, professor? Depende do cliente. Depende do cliente, né? Não, se eu estou pela viúva é uma coisa, se eu estou pelo... Você tem que ser combativo. Não é assim? Dentro da legalidade, você está defendendo aquela parte. Aí vai depender do juiz, vai fazer o quê? Não é? Também você não pode dar a certeza que vai conseguir, porque não depende só de você, mas você tem argumentação para isso, que existe argumentação para isso. Tá? Então, essa concorrência seria com os descendentes. Agora, e com os ascendentes? Artigo 1829, será que o cônjuge concorre com os ascendentes, com o sogro e com a sogra? O cônjuge sobrevivente concorre com o sogro e com a sogra? 1829, inciso 2. Homem e mulher, casados, homem e mulher casados. Homem morreu. Trabalhador morreu. Morre sempre primeiro, né? Na verdade, um aluno uma vez falou assim para mim: marido e mulher é igual workshop. Marido work, mulher shop. Bom, homem e mulher, então metade. Não é isso? Não, homem e mulher casados, homem e mulher casados. Homem morreu, não tem descendente, mas tem pai e mãe. Ele tem pai e mãe, os pais. Ela concorre com os pais dele? Com o sogro e com a sogra? Vocês vão falar assim, mas que regime, né? Não falou regime? 1829, inciso 2, diz o quê? Na falta de descendentes, o cônjuge sobrevivente concorre com os ascendentes. Concorre com os ascendentes. Em que partes? Em partes iguais e por cabeça. Ou seja, ela vai concorrer com o sogro e com a sogra, né? Em partes iguais, 1/3, 1/3 e 1/3, independente do regime. Se tiver direito à comunhão, se for comunhão universal, tem direito à meação. Além da meação, concorre na outra sucessão. Além da meação, concorre na sucessão. Aqui não importa o regime de bens, vai concorrer sempre. Se você não tem filhos, sempre vai concorrer com o sogro e com a sogra. Sempre você vai ver o sogro e a sogra no inventário. Ou o sogro e a sogra vai ver o genro ou a nora no inventário. Não tem jeito. Agora, se um dos pais são mortos, o sogro e a sogra morreu, matar a sogra primeiro, né? A sogra é melhor matar primeiro, né? Mais gostoso. Bom, o sogro, ela concorre com o sogro? Concorre com o sogro? Concorre. Em que partes? Meio a meio. E se o sogro e a sogra são falecidos e têm avós paternos e maternos? Ou seja, o sogro e a sogra têm avós. Morreram rápido, o sogro e a sogra. Alguém deu um envenenamento na hora da Páscoa, deu um ovo de Páscoa envenenado, morreram. E aí vai concorrer com os avós do pai e da mãe, do sogro e da sogra? Vai concorrer em que parte? Metade para cônjuge, viúva, e a outra metade para os avós. É metade. Então, eu até coloco para vocês, se vocês quiserem anotar, quando que o cônjuge sobrevivente concorre com os ascendentes do decújos? Quando o cônjuge sobrevivente concorre com os ascendentes do decújos. 2 pontos. 1. Se o cônjuge sobrevivente concorrer com o sogro e com a sogra, sogro e sogra, eu gosto de colocar esses nomes bonitos, que são parentes bons, ótimos. Aí vocês gravam, sogro e sogra, né? São ótimos parentes.
Tem até aquela que o rapaz estava doente, né? E aí fez um exame e foi levar para o médico olhar. O médico olhou assim e falou assim: nossa, meu rapaz, você só tem 6 dias de vida. Ele, assustado, falou para o médico: e agora, doutor, o que eu faço? O médico disse: viva com sua sogra esses últimos 6 dias. Fique com sua sogra. Aí ele perguntou para o médico: mas isso é bom, doutor? Aí o médico disse: não sei se é bom, mas vão ser os 6 dias mais longos da sua vida. O relógio quebrou. Eu gosto da minha sogra. Eu gosto. Então, tem direito, se concorrer com o sogro e com a sogra, com os dois, com o sogro e sogra, terá direito a 1/3. Terá direito a 1/3. Se concorrer com o sogro ou com a sogra, agora é um ou outro, sogro ou sogra, 1/3. Então, desculpa, metade. É para ver se está prestando atenção. Metade. Se concorrer com os avós do decújo, terceiro. Se concorrer com os avós do decújo, metade também. Se concorrer com o sogro e sogra, 1/3. Se concorrer com o sogro ou com a sogra, metade. Com os avós do decújos, metade. Metade. Bom, agora se não tem descendente e nascendente, vai tudo para o cônjuge, né? Vai tudo para o cônjuge sobrevivente. Agora, na união estável, como que fica a união estável? Artigo 1790. Olha, o órgão especial aqui todo mundo sabe que julgou constitucional, mas a maioria dos juízes tem entendido que é inconstitucional. Inclusive, nós temos enunciado dos juízes da Vara de Família do interior paulista, dizendo que é inconstitucional o 1790. O 1790 diz assim: o convivente sobrevivente tem direito na sucessão do decújus. Na verdade, fala companheiro, mas eu prefiro falar convivente. Sabe por quê, né? Não, companheiro, eu fico nervoso. Não gosto de falar companheiro, o convivente é melhor. Bom, o convivente sobrevivente é a mesma coisa, mas eu prefiro falar convivente. Senão lembro de uma pessoa que eu não gosto. O convivente sobrevivente tem direito na sucessão do decújus somente nos bens adquiridos na constância da união e a título oneroso. O convivente sobrevivente tem direito na sucessão do decújus somente nos bens adquiridos na constância da união e a título oneroso. Olha, ele restringiu. Somente nos bens adquiridos na constância e a título oneroso. Estou falando em sucessão, não estou falando em meação. Qual que é a regra do regime de bens na união estável? Regime da comunhão parcial. E o regime da comunhão parcial, todos os bens adquiridos na constância da união e a título oneroso se comunicam. Não é? Então aqui parece que há uma contrariedade com o casamento. Aqui onde há meação ainda vai ter concorrência e sucessão. Onde há meação ainda tem sucessão. Diferente lá do casamento que nós vimos, né? No casamento lá com os descendentes. Onde tinha meação, não tinha sucessão. Não é? Deu para perceber. Nos regimes que tinha meação, não tem sucessão. Não concorre. Nos regimes que não tem meação, concorre. Não está assim. Aqui não, aqui é o inverso. União estável, regime da comunhão parcial, homem e mulher, 2 filhos. Homem morreu. Sempre morre primeiro também, coitado. União estável é a mesma coisa. Viu? União estável, homem morreu, comunhão parcial de bens. Nos bens particulares, ela tem direito à meação? Não, não tem meação. Vai para quem esses bens? 100% dos bens particulares. Ó, união estável, comunhão parcial. Bens particulares, adquiridos antes do casamento. Desculpa, união estável. Antes da união estável. Ou por herança e doação. Ela tem direito à meação? Não, não tem meação. Bom, o 100% é dele. Ela concorre com seus filhos? Não, não concorre. Se fosse casamento, concorreria. Mas é união estável. União estável não concorre. Por isso que hoje é melhor. Dependendo do caso, se é melhor casal, fica... Hoje vocês vão sair daqui sabendo se é melhor casal, fica união estável. Tá? Eu já vi gente sair daqui correndo. Ah, eu quero fazer o que ficar união estável. Não, eu quero casar. E quer casar, já vai o cartório, daqui direto do cartório. Tá? Então, é verdade, porque tem situações diferentes. Se é casado é uma coisa, se é união estável é outra situação. Na união estável, nos bens particulares não concorre, e não tem meação, não tem nada. Nada. O companheiro sobrevivente não vai ter direito à meação e nem à sucessão. No casamento, teria direito à sucessão. Nos bens comuns, se é união estável, ela tem direito à meação. Ele morreu, tem 50%, não tem? O 50% dele vai para quem? Para os filhos e para ela. Se tem 2 filhos, com mais ela, 3, 1/3. É dividido em 16,6 para cada um. Ou seja, além da meação, tem direito à sucessão. Isso não é uma posição minoritária, essa é a legislação que está dizendo. A lei diz que vai concorrer em partes iguais e por cabeça nos outros 50%. Portanto, qual que é a vantagem da união estável? Frente ao casamento.
nos bens, para quem ficou vivo, lógico, né? Para quem morreu, já foi desvantagem, foi ter morrido primeiro, né? Mas qual que é a vantagem para quem ficou vivo com o casamento? Nos bens comuns. Além da meação, sucessão. Além da meação, concorre, sucessão. Qual que é a desvantagem da união estável frente ao casamento? Nos bens particulares. Não tem direito à meação e nem à sucessão. Nada. Claro que a gente tem várias arguições de inconstitucionalidade. E aí, a maioria entende que é inconstitucional isso. E passaria pelo 1829, inciso 1. Ou seja, concorreria igual ao casamento. Mas tem que arguir a inconstitucionalidade com o Poder Judiciário. Você deverá obter uma sentença declaratória de que é inconstitucional. Então não tem jeito, né? A lei não diz isso, e não foi declarada com efeito erga omnes. Foi lá para o STJ, né, o ano passado, ia julgar, mas depois o STJ mesmo declarou que era incompetente e mandou para o órgão especial, para o STF, para decidir com efeito erga omnes se realmente vai ser constitucional ou inconstitucional 1790. Veja bem, eu acho que se for declarado inconstitucional, vai declarar o inciso 3 e o 4, porque a arguição foi em cima do 3 e do 4, não foi em cima do inciso 1 e nem do 2. A arguição foi em cima do 3 e do 4. Tá? Esse inciso 1 não está arguído, mas tem muitas arguições de inconstitucionalidade e com efeito interpartes. Tá? O inciso 2 é diferente. O inciso 2, 1790, diz lá, quando concorre com os filhos somente do decújos. Se concorrer com os filhos somente do decújos, tem direito a metade do que couber a cada um deles. O que seria essa metade do que couber a cada um deles? É meio complicado explicar tudo isso, viu? Porque numa palestra é mais difícil, né? Porque numa aula fica mais tranquilo, você mostra na lousa direitinho, vai devagar, dá um probleminha para você ver como que se configura isso. Mas o que seria essa metade que couber a cada um deles? Homem e mulher, homem e mulher em união estável, 2 filhos. Homem morreu, só bens comuns. Eu sei que os bens particulares ela não leva nada. Bens particulares não leva nada. Ela concorre nos bens comuns? Concorre, nos 50%. Só que tem filhos somente do decújio, 2 filhos somente do decújio, só dele, com outra mulher. Metade que couber a cada um deles, que seria? Se você ler na própria acepção do termo, seria o quê? 50%, metade que couber a cada um deles seria quanto? 25 e 25. Metade que couber a cada um deles seria 12,5 mais 12,5. Ficaria 25 para ela, e eles com 12,5. Não é assim, mas estavam interpretando dessa forma lá no início da vigência do Código Civil de 2002. Não é assim. Senão ela vai ficar com o dobro. Ó. Ela tem direito a metade que couber a cada um deles, não o dobro. Ela ficou com 25, eles 12,5. Totalmente equivocado. Eu costumo fazer uma equaçãozinha, tabelinha VQC, coloco VQC. VQC eu costumo dizer que é valor da cota do convivente. Para eu achar o valor da cota do convivente, VQC. Tem um aluno que falou assim, professor, o que é isso? É vai que cola? Vai que cola, VQC é vai que cola. VQC, valor da cota do convivente. Aí eu coloco assim, Chaves, lembra disso? Não lembra mais, Chaves não é o programa Chaves, né? Chaves, metade dividido, colchete, parênteses, equação. Número de filhos, vezes 2, fecha parênteses, mais 1, fecha chave, fecha colchete e fecha chave. Aí nós eliminamos quem primeiro? Quem? Chave não, passa parente. Não lembra que o professor falava, o professor gravar? Quem a gente elimina primeiro? Os parentes. Eles eliminam os parentes, não é? Os parentes. Então, número de filhos vezes 2. Quantos filhos tem? 2. 2 vezes 2, 4. Eliminamos os parentes, olha que bonito. Aí eliminamos, ai, que gostoso. Lembra que você era criança? Ai, mamãe, consegui, foi uma semana, eliminei. 4, aí veio o quê? O 1, não é? Mais 1, que estava na chave. 4 mais 1, 5. A gente elimina quem? O colchete. 4 mais 1, 5. Olha que bonito. Ó, conseguimos resolver o colchete também, 5. Agora ficou metade dividido por 5, que está nas chaves. Vamos eliminar as chaves. Metade dividido por 5 dá quanto? Metade dividido por 5? Inverte a segunda e multiplica. Inverte a segunda e multiplica. Ou seja, metade vezes 1/5. Metade vezes 1/5 dá quanto? 1/10. 1/10. 1/10 em porcentagem dá quanto? 10%. 10% é o valor da cota do convente. 10% o valor da cota do convente. 10% menos 50 que vai para a sucessão. 50 menos 10, dá quanto? É aritmético esse, pô. 40. Dividido por 2, 20. 20 para cada filho e 10 para ela. 10%, metade de 20. Metade que couber a cada um deles. 50 de meação, mais 10% de sucessão. Quanto mais filhos tiveram, menos ela vai ter. Agora está certo. Tá? Agora está certo. Você vê que é meio complicado. Não é fácil não, hein?
né? Até quando eu explico para o juiz essa situação, eu coloco uma nota de rodapé. E aí coloco essa equação para saber onde que eu cheguei e o valor. Não vai saber de onde surgiu esse valor, né? Tem que colocar uma explicação de onde surgiu esse valor. Tá? Mas isso realmente é meio complicado explicar dessa forma, né? Muito mais complexo. O inciso 3 é mais fácil. Se concorrer com outros parentes sucessíveis, quem são os outros parentes sucessíveis? Se eu já falei nos descendentes, quem são os outros? Os ascendentes e os colaterais. Aí está escrito lá que concorrem um terço. Homem e mulher vivendo em união estável. Homem morreu, não tem descendente, tem pai e mãe. Ela concorre com o sogro e com a sogra? Concorre, em um terço. Um terço para ela, um terço para o sogro, um terço para a sogra, não é assim? Mas a sogra é pré-morta, ela morreu, e agora? Ela concorre com o sogro? Concorre em que parte? Não, é um terço. No casamento é metade, mas aqui é um terço. A lei fala, 1793, um terço é taxativo. Um terço é um terço. Ela concorre em um terço, o pai fica com 2 terços. Aí que é o cúmulo do absurdo, hein? Aí já começa a complicar. Aí tem que fazer testamento. Você só tem aquele primo. Você concorre com outros parentes sucessivos, ascendentes colaterais. Você não tem ninguém, só tem um primo, chatão, aquele primo que eu já falei no início, que é chato. O primo tem direito a 2 terços. E a companheira, que está há 70 anos com ele, fica com 1 terço. É certo isso? É, mas está assim, na lei. O certo é fazer testamento e deixar tudo para a companheira. O certo é fazer testamento e deixar tudo para a companheira. Né? O 100% para ela, porque o primo não é herdeiro, necessário. E deixaria o 100% para ela. Olha, complicadíssimo essa história. Existe bastante possibilidade. Esse inciso 3 está com a arguição de inconstitucionalidade do ministro Luiz Felipe Salomão. Tá? O inciso 4 também, esse é pior. Não havendo nenhum outro parente sucessível, o convivente sobrevivente herdará a totalidade da herança. Ô, professor, agora eu vi vantagem. Agora vantagem, vou levar tudo. Que vantagem é essa? Para levar tudo tem que matar todos da ordem de invocação. Não pode ter nenhum. Ele ficou por último. Se na lei 8.971/94, a lei 8.971/94 falava o quê? Não tem descendente nem ascendente e o companheiro herdaria a totalidade da herança. Está em terceiro na ordem igual do cônjuge. Foi um retrocesso da legislação. 1790, inciso 4, jogou por último. Se não tiver ninguém, o companheiro herda a totalidade. E uma vez caiu num concurso, até na magistratura, caiu assim. Fulano, 70 anos de união estável com fulana, e ele adquiriu bens por herança do pai dele, e não tinha descendente, nem ascendente, nem irmãos, nem tio, nem sobrinhos, nem primos, não tinha ninguém. Ela herdaria a totalidade? O caput diz o quê? Somente nos bens adquiridos na constância e a título oneroso. Resposta, herança jacente. Herança jacente, porque foi bens de herança. Não era título oneroso. Bens de herança. Iria tudo para herança jacente. Teoricamente é assim. Na prática, fica quieto e entra com os campeão depois. Não vai ficar falando para os outros. Entra com os campeão. Né? Isso é terrível. Mas o enunciado dos juízes da Vara de Família do Interior Paulista diz o quê? Se admitida a constitucionalidade, mesmo admitida a constitucionalidade de 1790, o caput deverá ser interpretado sem a restrição. O que seria a restrição? Somente nos bens adquiridos na constância e a título oneroso. Portanto, o próprio enunciado diz que mesmo admitindo a constitucionalidade, não iria para o Estado, iria para a companheira sobrevivente. Tá? Mais uma coisa, a companheira ou companheiro não é herdeiro necessário. O 1845 diz que é o cônjuge herdeiro necessário. O companheiro não é herdeiro necessário. Portanto, se eu tenho uma companheira, eu posso dispor da totalidade do meu patrimônio, se eu não tiver descendente nem ascendente. Eu não tenho descendente nem ascendente, só tenho uma companheira. Eu 100% eu posso deixar para uma vizinha, se eu quiser. Faço o que eu quiser, tá? Com patrimônio. Agora, existe também entendimentos que o companheiro ou a companheira também é herdeiro necessário. Mas tudo declarado judicialmente. Não é automática por legislação como estado do cônjuge. Então, você vê que a união estável começa a perder valor. Começa a perder valor perto do casamento em razão da sucessão. Muito menos valor. Para ficar mais fácil, eu vou começar pela união afetiva. A união afetiva deverá ser aplicada o mesmo da união estável. É o mesmo. Pode arguir inconstitucionalidade? Pode. Por que eu tenho que aplicar a união estável e não o casamento? Porque o próprio Supremo Tribunal disse que terão os mesmos direitos e deveres da união estável. Se tem os mesmos direitos e deveres da união estável, tem que seguir o 1790. As pessoas que estão em união homoafetiva, se um deles morrer, vai seguir o da união estável, que é o 1790.
Nada impede de pedir a inconstitucionalidade também. É que você vai ter que fazer duas teses, né? Uma em cima da união estável e outra da inconstitucionalidade ainda. Tá? Mas é possível ter direitos sucessórios. Lógico, na união afetiva não dá mais, né? Não dá mais para se discutir se tem direito ou não tem direito à união afetiva. Tem direitos assegurados, já acabou. Não tem como. Já, vários estados estão já adeptos, né, ao casamento, à conversão da união afetiva em casamento, sem ação judicial. Sem ação judicial. São Paulo foi agora, em fevereiro. Tá? Não precisa de ação judicial. E também a união estável, que é importante. A união estável, hoje aqui em São Paulo, a Corregedoria Geral de Justiça decidiu, pelo provimento de 2012, que a união estável pode ser registrada no Registro Civil e Pessoas Naturais. Faz efeito erga omnes. Ou seja, você consegue obter uma certidão de registro de união estável, como se fosse casamento. Ao invés de pedir certidão de casamento, você pede certidão de união estável. Faz efeito erga omnes. Isso é importantíssimo. Melhor que escritura pública. Muito melhor. Faz efeito erga omnes. Escritura pública não faria. Só faria efeito entre as partes. Mas, com uma certidão, poderia fazer isso. Está no provimento. Inclusive, esse provimento, né, vem em razão da nossa comissão. Posso falar que foi o desembargador Caetano Lagraça, mandou para nós um ofício, dizendo que, parabenizando a nossa comissão, que foi de início da nossa comissão, né, essa situação de que teria registro no Registro Civil e Pessoas Naturais a união estável. Bom, fizemos um projeto. Na verdade, o projeto veio de um colega. Veio uma pergunta. Para ver como uma pergunta de vocês é importante. E a OAB tem ouvido, né? E sempre pelo seu presidente ele manda para a comissão pertinente. E aí um colega questionou, por que não teria direito com efeito erga omnes? Por que não mudaria a Lei 6.015/73 para que incluísse a união estável também para os registros civis? E aí foi mandado, né, na época o presidente Durso, mandou para a comissão, e aí a comissão mandou para dois consultores na época, o Caetano Lagraça, o desembargador Caetano Lagraça, e o professor Álvaro Vilaça, que agora também está a Regina Beatriz. E os dois fizeram pareceres favoráveis a ter um projeto de lei para mudar a Lei 6.015/73. Aí o presidente Durso disse, pode estar aprovado, tá? E envie para mim. Nós fizemos o projeto e mandamos para a Câmara dos Deputados. Ficou lá com o deputado, foi ofertado, mas você sabe como que é, né? Na política demora muito. E está lá parado o nosso projeto. Mas o desembargador Caetano Lagraça acabou mandando para a Corregedoria também de Geral de Justiça, e a Corregedoria foi mais rápido e aprovou aí esse provimento, através do provimento, falando que o registro de união estável poderia ser feito também no Registro Civil e Pessoas Naturais. Então ele parabenizou, né, mandou para nós esse ofício falando que foi de iniciativa da Comissão de Direito de Família da OAB de São Paulo. Para você ver como é importante as comissões, são muito importantes. E a pergunta de vocês é muito importante também, né? Ah, mas essa deve ser ridículo. Não, ridículo sempre é pertinente às questões que você tem dúvida, tá? E serve para isso os questionamentos, tá? Bom, agora vamos falar um pouquinho na multiparentalidade. Antes, eu vou deixar para a poliafetividade depois, por último. Tá? Mas vamos falar na multiparentalidade, como ficaria essa sucessão na multiparentalidade. Bom, algumas decisões, a própria Regina Beatriz mostrou aqui algumas decisões de multiparentalidade, que a maioria tem entendido que não está dando. Né? Ou seja, ele está substituindo. Eu peço a filiação socioafetiva, mas tiro o registral ou tiro o biológico e entro como pai. Não é isso? Na filiação socioafetiva, tem sido dessa forma. Tanto o Tribunal do Rio Grande do Sul, que nós vimos, aqui em São Paulo conseguiu, né, e foi da primeira Câmara, acabou concedendo, né, aquele caso que até a mãe que entrou no registro é uma advogada, uma colega advogada. E acabou inserindo o nome dos dois, que ela queria fazer uma homenagem, né, que morreu com 3 dias. E essa mãe, madrasta agora, né, queria também ver como seu filho. Porém, ela queria fazer uma homenagem, não queria tirar o nome da mãe. E ela pediu que fosse deixado também o nome da mãe genética, biológica, né? Não vou falar registral, e ela é afetiva. E ela pediu para manter, e não conseguiu, né, em primeira instância, mas houve recurso, foi para o tribunal, e o tribunal falou que poderia sim, 2 mães e um pai. Né? E o pai. Acabou tendo essa multiparentalidade, mas não é a maioria mesmo. A maioria está dando direito à identidade. Identidade significa o quê? Que você pode sim saber quem que é o seu pai ou não. E você também pode entrar com uma filiação socioafetiva lá, porém tem que tirar o registral, ou tem que tirar aquele que é o pai biológico, registral e biológico. Você entraria no lugar. Tá? Mas teve uma decisão importantíssima, que foi muito bonita, eu achei muito bacana, aquela decisão, né, de Cascavel, que era uma adoção. O padrasto pediu em adoção o enteado, de 3 anos de idade, né? 11 anos, né?
3 anos de idade e vivia já há uns anos. Ele tinha 14 anos já. Foi agora, a sentença foi em fevereiro desse ano. E esse padrasto, vivendo 11 anos com esse garoto, ele chamava de pai, ele de filho, filiação socioafetiva. E o pai biológico também falou o seguinte: eu vou ceder eu concordo com esta adoção, eu concordo, estou anuindo. Mas verificou-se que, na verdade, ele não estava anuindo para se desfazer da sua responsabilidade. Que muita gente quer se desfazer da sua responsabilidade, deixa para lá mesmo, que daí eu não pago mais alimentos. Né? Mas esse não. Se percebeu na audiência que esse pai também era um pai afetivo, biológico registral, e também ia sempre visitar os filhos, ia visitar o filho todo final de semana, estava incluso lá na sentença de adoção. E foi colocado que na audiência houve um aditamento inicial. Aditamento inicial por parte do padrasto, adotante, falando para manter o nome do pai biológico e registral. Alguém falou no ouvido do advogado para fazer a emenda. Aí você percebe na sentença que foi o promotor, né? Que o promotor fala que concorda tudo isso com a situação. Foi o promotor que deve ter falado e ouviu todo mundo. Tá? E o pai realmente biológico estava numa indecisão. Meu Deus, eu vou deixar o meu filho? Mas ele falou que iria deixar por bem-estar desse filho, para melhor criação desse filho. Mas ele estava com um sentimento ferido. E agora que eu faço? E eles ouviram também esse menor com 14 anos falar assim, eles falam, né? Que esse menor ficou numa dúvida, via-se na cara do menor, dessa criança adolescente, né, 14 anos, e viu olhava nitidamente no rosto dele que realmente ele estava em dúvida. Puxa, se eu deixar dele ser meu pai e ficar aqui, provavelmente vai ter um afastamento natural, porque ele não é mais pai. Mas ele ficou muito triste, todos perceberam isso, e aí foi mantido o nome dos dois, do adotante, que é o padrasto, e do pai biológico registral, e a mãe, 3. E ainda ele cita, num país que muitos não têm pai, inclusive com várias campanhas que temos para poder fazer o reconhecimento da paternidade. Esse é um felizardo, ele coloca. É um felizardo, porque tem 2 pais e uma mãe. São 3 querendo cuidar dele, querendo dar amor para ele e muita ternura para esse adolescente. 3, com 3 poderes familiares. E ainda o juiz colocou que não se registrou, entrou no registro, não é só para alguns efeitos, é para todos os efeitos, seja familiares e sucessórios, todos os efeitos. Aí ele cita aquela teoria, né, uma teoria agora do Rio Grande do Sul, e é a teoria do Pedro Welter, né, que fala que é teoria tridimensional no direito de família. Teoria tridimensional no direito de família, olha que bonito, né, que ele fala que é genético, afeto e ontológico. Estudar a existência de si. E é verdade, quantas pessoas são adotadas e querem saber quem são os seus pais biológicos para poder viver melhor? Não é porque ele quer trocar a paternidade, é porque ele quer viver melhor, ele quer saber as suas origens. Né? Teve aquele rapaz dos Estados Unidos que veio, que é cantor famoso, que a mãe dele deu em adoção, né? Lá em Pernambuco, acho que foi em Pernambuco, se não me engano. O menino é famoso. Você vê a situação precária que a família ainda está. Ele não teria tudo isso, essas condições que ele tem hoje, lá nos Estados Unidos. Foi uma boa situação para ele, né, para adoção. Então, esse pai, se sentiu. E ainda até, o juiz cita Reis, Velho Testamento, quando fala de Salomão. Né? Não aquele que foi para fugir da responsabilidade, mas ele disse o seguinte, que Salomão, quando foi decidir que 2 mulheres estavam brigando pelo seu filho, corta no meio, ele disse. E aí se descobriu logo quem era a mãe verdadeira. A mãe verdadeira falou, fica com ela, para cortar no meio, deixa com ela. Aí se descobriu que ela era a mãe verdadeira. E aqui é a mesma coisa. Pelo amor que ele tem a seu filho, ele estava disposto a entregar em adoção para o outro. E se via nitidamente isso na sentença, pelo que você vê na sentença. Puxa, muito bacana, o estudo foi muito bacana. Agora, muita gente repudia, né, esse tipo de coisa, mas que foi bem fundamentado e uma sensibilidade muito grande para fazer isso. Era muito melhor julgar a adoção e acabou. Não vai para sua casa e pronto, não precisaria formular toda essa fundamentação para isso. Então foi importante. E ainda ele coloca que será extensivo aos avós paternos, ainda coloca. Avós paternos. Portanto, este adolescente vai ter 6 avós. 4 por parte de pai e 2 por parte de mãe. 6 avós na certidão de registro civil. Olha que bacana. É um felizardo. Vai ter muitas desculpas para dar. Morreu minha avó. Não deu para ver, morreu mal. Quantos avós você tem? 6. Tem 6. Tem 6. Essa é bom agora. Para ele essa é ótimo. 6 avós. Quanta desculpa vai dar? Né? Matou 6 avós, dá para matar 6.
Não é assim? A pessoa fala, mas morreu minha avó. Uma vez aconteceu isso. Morreu minha avó. De novo, caramba. Aí a pessoa viu que de novo, e daí ela gaguejou, dançou, né? Porque, na verdade, não era muito minha avó, é minha avó de criação. Desculpa, né? Essa desse não vai precisar dessa. Tem 6, pô, né? Nem dá para saber quem que é. Então você vê que existe essa possibilidade. Em Roraima, nós tivemos um primeiro também, que ocorreu 2 pais e uma mãe. Tem agora essa tal de multiparentalidade. E essa multiparentalidade, o que é importante na sucessão aí? Não só para esse filho que ficou com 3 pais. Claro, para ele é importantíssimo. Se os 3 têm dinheiro ainda, melhor ainda, né? Vai ter 3 heranças? Tem 3 heranças. Mas o problema não é ele ter. O problema é quando ele casa, muitas vezes, né, tem patrimônio, começa a fazer patrimônio, fica rico, e muitas vezes ele morre antes do que seus pais. Isso acontece, não é o normal, mas morreu antes. Se ele morreu antes e tem uma esposa e não tem descendente, vai concorrer com os ascendentes, vai concorrer com 3, não é só com 2. E agora? Começa já a complicar, né? Começa a complicar. Porque o que eu disse para vocês aí, se concorrer com o sogro e com a sogra, 1/3. Se concorrer com o sogro ou com a sogra, metade. Agora, se concorrer com o sogro e sogra, de novo, é um monte agora, né? Começa a ter 2 sogros e uma sogra nesse caso. 2 sogros e uma sogra. Vai concorrer em que parte? Ali fala metade, aqui fala o que agora? 1/3, desculpa. Agora, 1/4. Não está descrito isso. Vai ter que colocar 1/4. Olha só. Se ficar só um deles, vai ficar quanto? 1/3? Ou metade? Como vai ficar? Puxa, ficou realmente complicado essa situação. Mas pode acontecer. Agora, não tem o sogro e sogra, não tem ninguém. Mas tem os avós, paternos e maternos, e paternos agora. São 6 avós, concorre com 6 avós. Já começa a dividir mais, né, o patrimônio. Então, esta multiparentalidade vai dar problema sucessório também. Eu não sei como vai ficar essa situação, né, na multiparentalidade. Mas acho que, se estiver registrado, entendo que tenha que dividir tudo por partes iguais e por cabeça. Partes iguais por cabeça, né? Tem direitos iguais e acabou. Na sucessão dos ascendentes. Agora, fica muito mais difícil não ter, né, ascendente. Sempre vai ter um ascendente aqui. Fica mais difícil não ter, para ficar sozinho, o cônjuge, tendo direito à totalidade. Fica muito mais complicado. Bom, nesta multiparentalidade, agora quanto à poliafetividade, aí fica meio complicado, né? Eu sei que realmente a poliafetividade, que é uma reunião de pessoas, mais uma reunião especial, né? Uma reunião com afeto, com muito amor. Não são todos que vão querer fazer isso, mas se tem, vai fazer o quê? Né? Mas estão lá 3 ou mais pessoas, que aconteceu agora, vamos dar um exemplo, né, que foi divulgado bastante, um homem com 2 mulheres, vivem juntos, e aí fizeram a escritura. Realmente, eu acho que pode ser que o ato seja inexistente, né? Eu acho que nem seria aí caso de nulidade, mas inexistência desse ato. Mas vamos supor que realmente eles estão vivendo de forma que existe. A gente sabe que existe, de fato existe, né? De direito foi o primeiro aí, de escrito expresso. Mas de fato tem um monte, principalmente em alguns estados do norte e nordeste. Quantos vivem juntos? Até aquela situação de que a irmã também vive com o seu cunhado junto. Aí, teve um caso, 2 irmãs viviam juntos, e aí tinha uma outra já querendo ir também. Não, eu quero também. A irmã viu que é bom o negócio, tá até as 3 irmãs, né? Mas aí já é complicado, hein? Porque aí é impedimento matrimonial, tá? Mas a poliafetividade, realmente, eu acho que é difícil ser legalizado. Isso vai ser muito difícil. Tem que mudar tudo, a Constituição, o Código Civil, o nosso costume, tem que mudar tudo, né? A poliafetividade realmente é muito, concordo com a Regina Beatriz nesse sentido, não pode, não é. Mas isso existe. Eu estou indo para o lado do direito, pelo lado do advogado. Isso existe mesmo. E eu falo caso a caso. Nós tivemos um debate uma vez com o desembargador Caetano Lagasse, eu, o desembargador Malheiros, e ambos foram unânimes em falar depende de caso a caso. Porque se houve afeto mesmo, por que não dá alguns direitos? Agora, realmente, família vai ser difícil. Família, acho que não pode legalizar mesmo, né? Aí teria que mudar tudo. Mas direitos tem que ter, eu entendo que tem que ter. Por exemplo, eu até perguntei isso.
esses três, um homem com duas mulheres, ele morre. Por que só uma vai ter direito à pensão do INSS? A outra vai ficar, eu não. E agora? Vai dividir ou não vai dividir? Qual a diferença da união estável putativa nesse caso aqui? A união estável putativa é aquela que o homem enganou a mulher, né? O homem está aqui casado, né? Casado em São Paulo e tem ele trabalha fora da comarca. Isso sempre acontece, né? Não estou dizendo que são todos, tá? Fazem isso. Eles vão preocupar, meu Deus, ele trabalha lá, meu marido trabalha naquilo. Bom, é aqui em São Paulo e trabalha em outra comarca. Ele fala assim, um mês tudo bem, daqui a pouco ele fala assim, tá difícil voltar toda semana, todo dia. Eu vou voltar só no final de semana, achei melhor só no final de semana. Né? E começa. Aí tem uma família depois lá. Começa a ter família fora do casamento, com filhos e tudo isso. Se aquela mulher não sabia que ele tinha um casamento ou união estável aqui, é uma união estável putativa. O problema é provar isso. Né? Mas se comprovar que é uma união estável putativa, teria direito. E aí, quando ele morre, sabe-se que tem duas, porque vai pedir as duas no INSS a pensão por morte. E aí é dividido pela metade. E por que quando os três sabem, não teria direito à pensão por morte? Esses direitos é um questionamento. Por que não teria essa situação? Né? Eu acho que é importante refletir nesse sentido. Agora, e a concorrência, como que vai ser? Na união, que daí seria como se fosse uma união estável. Oh, já estou mandando embora. Tá bom, obrigado, viu? 1 hora, né? 1 hora foi, né? Ela falou que falou que tem mais 1 hora. Obrigado. Não, é 5 minutos. Eu já estou terminando, que já está tarde. Já está na hora de dormir. Nós temos esse problema, então, que eu falo da poliafetividade. Como que vai ser tudo isso? Pode ser que tenha direitos assegurados. Veja bem, eu não sou... eu entendo a Regina Beatriz, que realmente é um absurdo. É um absurdo. Mas, se tem, como que vai fazer? Vai chegar, e no Poder Judiciário, alguns casos desses. Vai chegar, com certeza. Daqui a um tempo vai chegar. Com certeza vai chegar. E aí, como vai ser analisados? Lembra da união afetiva há 20 anos atrás? Quem diria que poderia casar? Foi um avanço muito grande. Hoje casam. Até a gente dava exemplo, até o professor Dabos Maluf disse, é inexistente. A gente, quando dava aula de casamento inexistente, nós falamos assim, quando 2 homens casam e 2 mulheres casam, casamento inexistente. Hoje não posso mais falar isso. O casamento é válido. Então mudou bastante a legislação. Né? Tem mudado os entendimentos bastante. Acho importante refletir essa parte. Já estou com o tempo estourado aqui, pessoal, mas eu vou deixando vocês por aqui. Até ia falar da condição, tudo do testamento, que é importante fazer testamento nesses casos. Tá? É importante fazer testamento. Porque se a poliafetividade não vai ser regulamentada, o que deve ser feito? Faz testamento. É melhor, a sucessão acho que não vai dar. Melhor fazer testamento. Então o advogado, ele vai falar, tá certo. Fala, é a perigo de não dar certo. Então é melhor você definir como? Por testamento. E coloca, às vezes, condição. Condição. Para as 3, para as 2, pode se colocar condição, só não pode condição ilícita e imoral. Mas condição pode colocar. Né? Uma situação importante. De casar de ficar juntas, ó, que legal. Desde que tenha a condição de ficar juntos. Né? As 2, estão me chamando para ir embora? Não? Ô, quem que é? Ô, Rui, tudo bem? Vem aqui. É que é para entregar para mim, é 5 minutos. Eu vi. Você tem só 5 minutos para terminar de falar. Eu vim ouvir esses 5 minutos mais importantes da minha vida. Ô, Rui. Você não está em união estável, não, né? Poliafetividade. Falo que é poliafetividade, parece. Bom, vou encerrando então por aqui. Infelizmente não deu muito mais tempo. Eu ia até cantar Luan Santana, tudo deixa para lá. É verdade. Eu ia falar, é por causa da condição, aquele negócio do casamento que eu falo, sabe? Vou deixar um imóvel X para A, desde que a casa se com B. Né? Aí você tem que colocar um tempo, né? Tem que colocar, você vai deixar de eterno. Porque enquanto eles estiverem vivos, é possível. Não é possível? É possível, então coloca um prazo, 2 anos, 3 anos. É melhor. Porque você não viu a música do Luan Santana agora? Não. Até quando ficar sozinho, não é isso? Sozinha, velhinha e gagá, eu tô te esperando lá. É assim? Não pensa que eu não escuto? É.